tarde, pessoal. Estamos aqui com mais uma live em Mulheres de Aruanda e hoje a gente vem falando dessa energia que é Bará, caminhos por onde Bará passa. Vamos descobrir junto que energia é essa? Quando se inicia o culto, é Ele quem reverenciamos primeiro. Ele é o nosso grande mensageiro, o dono da chave. Ele quem nos orienta a quais portas abrir e quais caminhos tomar. Ainda que a decisão seja nossa, Ele sempre será o grande guardião dos caminhos e destinos. Na nossa tradição, Ele tem algumas qualidades: a Dag, Lanã, Lodê e a Gelu. Responde no cruzeiro. Sua cor é vermelha e preta. Seu dia é segundo. Sua saudação é a Lu. E o nome do pai é...
Boa tarde, então, a todos. Estamos aqui no terreiro do Pai Xangô, no Centro Espírita Universalista Marlene Chaves. Me chamo Josi, sou a dirigente desse estabelecimento. E estou aqui com mais uma live no Mulheres de Aruanda, falando dessa energia de Bará. Tem aqui os nossos convidados, vou começar aqui com o Pai Roger. Seja bem-vindo, Pai Roger. Obrigado, é um prazer. Sempre um prazer. Vem da onde? De que nação? Sim, para quem não me conhece, eu me chamo Roger Aguiar, Abalorixá, desde os 17 anos, hoje tenho 32, da nação de Jejinagô, né? Com uma personalidade também dentro da Cabinda. E hoje, como dirigente espiritual, é um prazer estar falando sobre o Exu, né? Sobre Bará, que é o caminho de todos. Pai Gelson. Boa tarde, meu agô, a todos os irmãos, a todos aqui da mesa e a todos que estão se conectando nessa live. Me chamo Gelson Barbosa, de Nação Cabinda, feito vim da vasilha de Pai Romário Almeida de Oxalá, com meu avô de santo, meu primeiro pai de santo, Evilásio de Oxalá. E depois segui para o axé de Oxum Demu, da minha saudosa mãe Rosa de Oxum Demu, que era de outra nação, Jeje e Jexá. E aqui estamos. E é um prazer estar contigo e ver esse projeto que está começando a desenvolver. Eu acho que é isso que nós temos que deixar, eu tenho certeza, aqui sentado nessa mesa, que era tudo que a tua mãe queria, que eu te conheço há muito tempo, te parabenizar por essa, não só como pessoa, mas como minha orixá, e o legado que tu está levando e somando para a nossa religião. Obrigada. Pai Gelson aí não conhece aí, nem vamos falar, né? Desde pequeno, mas é isso aí. Doutor Roberto Meirelles, griot. Roberto Meirelles é meu nome, eu sou ponto nação de Jeje e Jexá, pertenço ao Monanagô como cacique de Umbanda, e ao longo do meu caminho de aprendizado e humildade, me considero um zelador da lei, porque eu aprendi do meu pai, eu não mudei uma vírgula. Eu sei da vida de outros irmãos já, o Gelson sabe. Agradeço sempre ao Gelson, que foi um momento muito difícil. Ele não se negou e me ajudou muito. Então eu me completo como ser humano com todos que me rodeiam, porque ninguém se faz sozinho. E hoje tenho minha casa de religião junto com a companheira. Atendemos as poucas pessoas que nos procuram, mas dentro do nosso fundamento que nós aprendemos. Né? Então, hoje falar de Bará, para nós é também uma oportunidade de desmanchar algumas coisas que as pessoas, ao longo do caminho, materializam o sagrado para entender o sagrado e aí se perdem nos fundamentos. O grande Pai Oxalá, o grande Pai Orixá Bará, que possa nos dar clareza para que nós possamos levar essa live adiante. Então, obrigado a todos que vão assistir, meus irmãos da mesa. Boa tarde, Marisa. Boa tarde a todos. Eu aqui sou a Marisa da Maranhão, Monte Alegre, líder social, sou líder espiritual. Agradeço imensamente de poder agregar, vir aqui na Josi, ver todo o processo de desenvolvimento do trabalho que ela faz, porque a gente, como assistente social, desenvolvendo saúde mental e física, visualiza que dentro do nosso distrito são grandes templos que dão um amparo e apoio às nossas comunidades. Dentro dessa casa, junto com esse povo todo que eu conheço há muito tempo, tenho visto e trabalhando que nós temos que unificar a nossa religião, que é uma religião de libertação, de amor e união, para acolher os nossos irmãos, pois todos nós somos uns. Agradeço a todos para poder falar nesse orixá grandioso, que é uma energia do nosso universo, que nos conduz e nos encaminha a sentir-nos com muito mais conforto através da sabedoria. Obrigada, Josi. Seja bem-vindo. Roger é um doce, traz muita alegria. Muito obrigando pelas mulheres dentro desse município. Então, assim, eu estou na família. Mulheres de Aruanda, então, tá juntando nós mesmo. somos mulheres desse município. Somando. Que Eu bacana. agradeço muito que a gente possa estar aqui nesse domingo maravilhoso, com a bênção do Pai Oxalá e com a luz do nosso Pai Dará, que nada se faz sem ele. E que a gente possa levar para o nosso público, os nossos adeptos, os nossos amigos, um pouco de luz e união. E que a gente possa se unificar e fazer uma comunidade, pois todos somos um. Obrigada, gente. Boa tarde, Magda, nossa enfermeira. Então, meu nome é Magda Chagas, sou enfermeira, formada pela URGS já, como ele diz, há muito tempo. Eu uso o teu termo há muito tempo.
Em Viamão, eu tenho a coordenação de 2 movimentos sociais. Um é o que a Marisa está falando, a Josi faz parte, que é o coletivo Para Elas com Elas, que são, agora está fechando quase 70 mulheres, né, no coletivo. E o MORRAN, que é o Movimento de Reintegração da Pessoa Atingida pela Hanseníase, que aí é nacional. Mas, falando de religião, eu acho importante dizer, eu sou espírita há muito tempo. Comecei na católica, mas espírita. E como espírita, então, faz mais de 40 anos, mas faz em torno de 8 anos que eu conheci, frequentei, agora estou um pouquinho afastada, mas frequento a doutrina de Santo Daime. E estudei muito a doutrina de Santo Daime e até sei que dentro tem um Umbanda. Isso é interessante. Então, eu agradeço o convite de estar aqui somando, porque realmente é um somatório. Isso, para se ajudar, tem que ser mesmo uma coisa holística, ampla. Eu acho que é o que o universo fez a gente se juntar, encontrar a Marisa, a Joyce, né? Todo mundo que a gente estava meio afastado, no fim se encontrou e fez amizade. Então, muito obrigada pelo convite. Espero somar com vocês. Isso aí. Boa tarde, doutor Rafael, médico de família, é isso? Isso. Então, meu nome é Rafael Mitchell, sou médico de família, formado pela URGS, depois fiz residência no Hospital Conceição. Eu tenho uma ligação, eu sou católico, né, católico praticante, eu vou à missa todos os dias. E eu tenho uma ligação com o Viamão desde 1997. E quando, época do Rit, que era o prefeito, eu fui estagiário na prefeitura, depois fui contratado, depois fui concursado. Um tempo, durante 8 anos eu trabalhei em Viamão, comecei com sem terra, atendendo sem terra voluntariamente, e fiz durante 8 anos atendendo eles. E faço meu trabalho comunitário, atualmente eu atendo Pelotas, a cidade de Pelotas, pelo telefone, faço urgência e emergência pelo telefone, e tenho alguns locais onde eu trabalho, asilos, que se chama IRP, que é agora é longa permanência. Longa permanência, que antigamente era asilo residencial, chamava, né? E o Caminho da Fé? Aí há 13 anos, nós dois trabalhamos na saúde do Caminho da Fé, que é um caminho que sai lá no interior de São Paulo, passa por Minas, e o Caminho da Fé vai até Nossa Senhora Aparecida. E nós somos a saúde, somos nós dois. Eu como médico e ela como enfermeira. Uma dupla aí. Uma dupla. E é uma corrida longa, que dá bastante trabalho, mas é muito, muito legal. Um único propósito, né? Isso. Salvar vidas. Sempre. Eu vou dar uma boa tarde aqui pro Paulo, nosso amigo, nosso interlocutor, que hoje está ausente por problemas familiares de saúde. Paulo torce por nós aí, está fazendo falta, porque ele manja muito, né? Essa parte de interlocutor. E a minha primeira pergunta vai ser pro doutor Rafael, católico. Como é para o senhor estar numa mesa redonda com religiosos? Como é que o senhor vê isso? Para o senhor é natural? O que o senhor tem para dizer para nós? É natural, porque assim, ó, eu fui médico com 37 anos. Eu trabalhava, tinha 3 filhas, então era meio complicado passar na faculdade, mais URGS, né? Medicina particular é impraticável. Para quem não tem dinheiro, quem tem uma vida mais normal, que a grande maioria do povo brasileiro, faculdade de medicina tem que ser federal. Então, eu custei um pouco a passar. Aí quando nós fiz a enfermagem, foi quando eu conheci a enfermeira Magda, eu fiz a enfermagem, fiz biologia nesse meio tempo e estava trabalhando. Então, nesse meio tempo, durante a faculdade, do tempo aqui de Viamão, eu atendia a Santa Isabel, a igreja quadrangular, eu tinha um consultório na igreja quadrangular, voluntário, e tinha um consultório na igreja Santa Isabel, católica, voluntária também. Então, e lá em Cruzeiro, eu trabalhei 8 anos na cidade de Cruzeiro do Sul, e eu tinha contato com as religiões de lá, quadrangular, católica, luterana. Lá não tinha Umbanda, não tinha espiritismo, e aí começou a ter uma casa, depois começou a ter Umbanda na região, que é uma região de alemão, de muito luterano lá, então é meio fechado ali. Mas aí começou a ter algumas casas de Umbanda, de casas espíritas também. Então, assim, eu sempre tive uma ligação com outras religiões, né? Bacana. Então, para mim, não tem problema nenhum de participar, estar em algum outro lugar. Até porque religião
Já diz a palavra, Religar. ligar. Religar. Né? É isso aí, né? Bom, eu entendo que Bará, ele é a boca do mundo, né? Não é assim que é, Roger? É a boca do mundo. E para você, pai Roger de Bará Gelu, lindo, amo. Quem é Bará? Que energia é essa? Como é que você vê? Bom, trazendo para o que nós estamos vivenciando aqui, né? O Bará é um interlocutor, o Bará é o centro do mundo, o Bará é a comunicação. Então, dentro de qualquer questão que traga evolução para a humanidade, Bará está. Porque se a gente hoje tem aqui uma live onde a gente está conseguindo compartilhar com outras pessoas os nossos aprendizados, os nossos fundamentos, nós temos Bará. Se a gente consegue hoje ter uma evolução muito grande na ciência, nós temos Bará, porque Bará é comunicação. O Bará está dentro da vida de todos nós, diretamente, indiretamente, diretamente e em todo momento. Então é isso que as pessoas precisam sensibilizar, entender que Exu é o caminho de todos. E através do caminho, através da comunicação essa que nós temos hoje de uma forma muito mais ampla, através da comunicação que a gente consegue enxergar no dia a dia, aqui, na nossa conversa, na nossa troca, a essência de Bará. Eu sempre digo, realmente, Bará, o Exu é o centro do mundo, é através de Bará que a gente tem a evolução de toda a humanidade, desde os primórdios. Porque se a gente consegue hoje, né, se comunicar com outros países, se a gente consegue hoje externar de uma forma ampla, clara, esclarecida a nossa religião, nem só o nosso fundamento, mas até mesmo aquilo que a gente busca com a nossa religião, é Bará quem traz essa comunicação. Literalmente, Bará é o orixá responsável por toda a comunicação da existência. É isso aí. Então, a comunicação, ela é a chave, né? Eu costumo dizer, aqui no Sul, a gente tem a chave, né? Lá pra cima, Salvador e Recife, eu descobrindo pra lá, que lá eles não é o símbolo, né? Não é a chave como é pra nós. Então, pra mim, é a chave de tudo, a comunicação. Nós estamos hoje aqui comunicando pra gente poder se entender. Exato. Pai Gelson, e pra você, quem é Bará? Para mim, eu vou falar, eu acho que o pai Roger já se expressou muito bem, mas eu vou falar de Bará, que representa na minha vida, que Bará representa na minha família, representou para meu avô, que era um babalorixá, Luiz do Bará, na minha mãe, que eu perdi ela o ano passado, vai fazer um ano agora em maio, que também era de Bará. Meu irmão mais velho sanguíneo era de Bará, eu sou de Bará. Então, vou falar mais do meu pessoal. Bará é tudo para mim. Não desmerecendo, porque nós precisamos de todos os orixás. Mas Bará é tudo para mim. Que eu acho que... tem horas assim que eu até me travo, eu acho que eu sou tão pouquinho, mesmo sendo filho desse orixá, de Lanã, eu me travo em falar que o Bará representa para mim, que às vezes eu até extravaso demais, que eu começo a falar, parece que é uma fé, é um amor muito grande por Bará. E Bará é tudo, Bará é caminho, Bará é evolução, Bará é o primeiro orixá, e que hoje, graças a live, eu posso dizer, ninguém faz nada sem Bará. Oxalá é o Pai Supremo, nós todos nos curvamos, mas para até mesmo no nosso rito, no nosso sagrado, para oferendar, sacralizar um animal para Oxalá, primeiro tem que matar para o Bará. E esse ano, que é um ano regido por Bará, eu acho que nós temos tanto a desenvolver, a nos comunicar, que hoje aqui dentro desse tempo, é uma somativa de amor ao orixá, de caminhos, e para mim isso tudo que está acontecendo aqui representa o quê? Bará nos uniu, Bará está fazendo nós nos comunicarmos. E então, para mim, eu gostaria só de dizer assim, ó, Bará é tudo, junto com todos os orixás, que cada um tenha a sua energia. Mas nada é por acaso. Acho que isso aqui já estava predestinado a conhecer. Nós nos conhecemos. Une os caminhos. E é o orixá de frente.
E espero, eu como filho de Bará, que não fique só nessa live aqui, que nós possamos somar junto com o projeto Mulheres de Aruanda, para nós tomar uma outra conscientização, não só na nossa vida, na religião, mas que Bará está dando esse caminho para nós se unir, para poder fazer o melhor, que é uma grande obra social, que muitos terreiros, muitos povos de matriz africana não tomaram essa consciência da força, da magnitude que os orixás nos dão e caminhos para a gente melhorar não só a nossa vida, mas a vida de muita gente. Pai Gelson, na questão da comunicação, né, porque Bará ele é a comunicação, né? Como é que o senhor vê isso nas religiões de matriz africana? Por exemplo, eu fui me comunicar com Bará lá em Salvador, né? Em Recife, e me senti muito acolhida. Como é que o senhor vê isso? Porque, na verdade, Bará é a linha, né? É a ligação, né? Os encontros, né? Então, como é que o senhor vê isso dentro do nosso culto, dos irmãos de religião, nas igrejas, nos templos, no espiritismo? O senhor vê isso como uma grande ligação? O senhor acha que Bará é responsável por esse resgate? Deveria ser, né? Deveria ser. E eu acho que tudo é bem claro. Que o orixá, a força, a energia Bará, faz essa comunicação. Mas nós temos que estar com a mente aberta para aceitar o comando, os caminhos que Bará nos dá. E nós, como formadores de opinião, nós temos que procurar transmitir mais para os nossos filhos, nossos clientes, nossos amigos, essa energia. Porque, como eu disse, nada é por acaso, tudo foi traçado. E eu acho que a influência de Bará nessa comunicação é muito forte. Mas temos que abrir a nossa cabeça. E a gente está usando o meio de comunicação, né? Exatamente. Para passar a mensagem. E hoje, né, com a tua licença, hoje a gente consegue ter uma amplitude muito maior de comunicação, porque nós temos acesso uns aos outros, eu digo não somente dentro do fundamento afro-religioso, é óbvio que nós precisamos, assim como em outros segmentos religiosos, termos a união e termos a humildade, que é isso que o orixá pede muito e a gente tem pouco hoje em dia na religião. A humildade de buscar aprender com o outro, entender com o outro, como a gente vai trazer literalmente para a missão de comunicar, de fazer crescer e também, enquanto religioso, fazer ser respeitado e entendido aquilo que a gente passa. E num outro momento aqui nós estávamos conversando, eu estava ouvindo vocês falarem muito sobre a questão do quão a religião ela agrega na vida das comunidades, das pessoas. Então, religião, o Bará, o comunicador, ele está dentro da vida de todos nós, literalmente, lindamente e de uma forma muito mais ampla. Porque a gente entende, trazendo para o nosso cunho afro-religioso, que a nossa religião ela não tem um livro, não tem uma Bíblia. Então, quando a gente fala que o Bará é o responsável pela andada, pela conversa, pela troca de informações, a gente traz a necessidade, que a gente sabe muito sobre a questão de que a gente serve primeiro o Bará, de que o Bará é o orixá que encaminha todas as obrigações feitas, mas quando a gente está conversando com um filho, quando a gente ensina, meu filho tem que tirar o chinelo, minha filha tem que botar a sainha para entrar dentro do quarto, dentro do salão, do quarto santo. Isso é Bará, porque Bará é a comunicação. Eu acabo sendo repetitivo falando sobre a comunicação, mas tudo está em uma boa conversa, no diálogo, no entendimento, na expressão, porque o filho de Bará já traz a expressão consigo, né? Isso não tem como se esconder. A expressão. Enquanto a gente estava falando muito o que o Bará é para ti em outro momento, eu estive aqui falando sobre também sobre Bará e acaba que a gente acaba ficando embargado, a gente se emociona porque quando a gente vive o orixá, a gente não tem palavras que dimensionam o quanto o orixá é importante na vida da gente. O orixá é a força da natureza, então quer dizer que tudo aquilo que existe organicamente e fisicamente, eu ainda sou abusado o suficiente para dizer assim, ó, aponta para qualquer coisa e eu te digo para que o orixá que pertence. Eu não sou o mais sábio de todos, mas
Se o orixá é força da natureza, o orixá é matéria-prima. E tudo aquilo que nós temos ao nosso redor depende de uma matéria-prima. Tem a ligação do orixá. Então, traga eu procuro fanatizar, eu tenho uma filha que está aqui na assistência, eu procuro fanatizar dessa forma. A gente tem que enxergar o orixá em tudo, a gente tem que respirar o orixá está em nós enquanto orgânicos, os nossos órgãos, o nosso sangue, a nossa vida pertence ao orixá. Então, é muito importante que a gente tenha e passe dessa forma linda, diferente de que muitos anos, durante muitas eras foi passado, o quanto o orixá está presente na vida de todos. Não precisa ser de uma forma fanática, agressiva, mas de uma forma informativa, leve e agradável. E daí, falando sobre informar, trazemos Bará novamente. Porque é muito necessário que haja esse tipo de conversa com pessoas de outros segmentos. Eu não preciso te buscar para a minha religião. Mas é necessário que nós comunicamos a necessidade de entender a força que o orixá tem na vida, na humanidade, para as pessoas, né? Porque, trazendo em questão social, né? O Bará, ele está em todo mundo. Ele está na criança, ele está no adulto, ele está no idoso, ele está na vida, ele está nesse copo d'água, ele está em tudo. Né? Então, se a gente trouxer para dentro das vidas, das comunidades, a importância de ter um projeto social, a importância de tu trazer a criança para dentro do terreiro, a gente acaba não perdendo jovens, adultos para o crime, para as drogas ou para algum tipo de coisa ilícita. Por quê? Porque nós temos que comunicar isso, nós temos que passar isso para os nossos, né? Pegando a tua pauta, por isso que eu digo a importância dos sacerdotes saber comunicar. Né? Uma pergunta que eu vim para atiçar vocês. Toda pessoa que faz uma religião independente ou não faz, ele tem uma energia que lhe direciona, Oxalá, Oxum, Iemanjá, mas automaticamente, por ser um orixá de ligação, de comunicação, eu sendo de Oxundocô, o meu Bará é o Agenu, que faz a comunicação do povo de praia, que traz a doçura, que traz o amor, que dizem, aliás, né, dizem, mas a nossa religião, ela é tão perfeita, ela é tão maravilhosa, e que às vezes a gente materializa. O Bará para mim é tudo. É tudo que é a força que me conduz no mundo, que me faz caminhar. Porque ela faz com que eu possa te dizer o quanto eu te amo, o quanto eu te quero bem, o quanto eu posso buscar de amor na humanidade. A nossa religião de matriz africana, a Umbanda, ela traz a energia do elemento natural do universo. Infelizmente, eu sou uma polinizadora da religião, porque eu digo assim, por que se o Pai Bará, que é o regente desse nosso ano, o axé mais humilde que tem dentro dos axés é do Pai Bará. É o que faz todas as ligações. É o que traz a luz do universo e faz a conexão da humanidade, da matéria, com o sagrado. Princípio, né? E eu queria que as pessoas tivessem um pouco mais de percepção. Porque nós queremos passar o nosso orixá. Nós queremos que eles sintam a energia de estar vivo, agradecer e respirar. As ervas que nos conduz, a terra que nos alimenta. Isso é tudo, isso está Bará, está Xangô. A nossa religião está na natureza. E quanto mais tu te aproxima do universo, a água, a minha mãe Iemanjá é a lua. O meu pai Oxalá é o sol. Gente, nós vivemos, eu passei uma pandemia, né, na linha de frente, e eu acreditei que o ser humano ia ficar bem melhor depois da pandemia. E dar valor ao respirar. E a fotossíntese acontece da árvore, e estão destruindo a natureza. Ninguém está morrendo porque está acontecendo A ou B. Nós somos os únicos culpados, porque não agradecemos diariamente o que os nossos orixás nos oferecem. Não preservamos, né?
e não mantemos a humildade de acordar e agradecer a caminhada que estamos tendo aqui. Então, o Pai Bará nos liga realmente a todos e a todos. Se eu puder dar uma palavra, a questão da sociedade brasileira, nosso modo de descendentes, foram muito envenenados. Aquele povo que pôde das senzalas, eles foram educados pelo povo dominante com a base da educação cristã. Logicamente, tiraram do teu conhecimento tudo que era teu, somente o sagrado. O cidadão afrodescendente no Brasil não encontra simbolismos religiosos e nem sociais. Tu não encontra uma estátua de um negro, tem sido herói. Não encontra uma imagem de orixá, nos últimos anos está acontecendo, né? Mas tu não encontra a imagem do orixá representando um Deus, tu encontra um Deus crucificado, branco, uma coisa que não tem nada a ver contigo. Voltando ao assunto do Bará, e sim a questão social, se Bará não existisse ou não atuasse nesse planeta com uma vibração do éter primordial, a luz e o som, não só não haveria essa live, nunca ninguém comunicaria alguma coisa. E a própria falta da luz, nós não teríamos sobrevivido. Porque não é só o calor da Terra, a luz também necessita para que a gente pudesse sobreviver. Nós voltamos para trás das primeiras humanidades, e eu não falo de Pai de Santo aqui. Eu não falo do fundamento das casas das pessoas, eu falo da religião como ela atinge toda a humanidade. Não é porque eu tenho prazer imenso em livro do Gelson, e tenho prazer de ter te conhecido hoje. E a fala de vocês exauriu um pouco do que eu conhecia, mas eu estou me arriscando aqui a falar um pouco mais. Hoje, Bará, se faltasse no nosso mundo, nós não seríamos vivos como seres humanos. O princípio do som, que a gente fala assim, tem que fazer tudo primeiro para o Bará. O próprio orixá, os seres primordiais, acima de tudo, eles só evidenciam o Bará. Como início, todas as invenções da humanidade que foram ajudar a humanidade como um todo, que beneficiaram a evolução da humanidade, só aconteceu por causa de Bará. Ninguém pensa assim hoje, hoje eu criei aqui a lei da relatividade, vamos pegar Einstein, qualquer outra coisa que botasse ali, ele fez. Não, um dia começou. Ele copiou na matéria de outro que ele tinha e começou, e o Bará começou lá antes de ele começar a fazer. Já preparando ele para tudo e a continuação da tua vida. O Gelson do Bará, ele vai ser Bará aqui hoje, e daqui a 1000 vidas, enquanto o Gelson do Bará ainda com o Bará. Porque antes ele já era Bará. O orixá está antes da nossa humanidade, o orixá é uma coisa muito grande. O que nós, aí me perdoe os pais de santos, o que nós devemos limpar do nosso meio é esse doce veneno. Fiz um trabalho sobre a forma como a cultura portuguesa e espanhola influenciou a vida dos africanos. Quando fui fazer a faculdade de História, e eu parei por isso, lá dentro ouço falar no mundo lusófono. Eu digo, o que é mundo lusófono? O que é isso? Os países que falam a língua portuguesa, e logicamente foram educados por Portugal, com as bases cristãs. Tu vai entender que todo negro que veio da África, todo afrodescendente que veio da África, todo africano que vem para cá escravizado, ele chega no Brasil e ele é chamado de quê? De negro. Todos viram negros. Não tem nagô, não tem gente, não tem quê, todos viram negros, que é uma palavra pejorativa. Por que colocaram essa nomenclatura em cima dessa população? Para que não tenha tua cultura. Tu, como nagô, tem tua cultura. Como o jeito tem uma cultura, cada um deve representar a sua cultura. Mas quando chega aqui no porto escravizado, negro, menos que um ser humano, perde a identidade sagrada e social. E isso repercute até nos dias de hoje. Então, assim, por que os pais de santo têm tanta fofoca dentro da religião, que as fofoquinhas, as fofoquinhas que tem? Quando a humanidade começa, a sociedade começa a se formar com nossos afrodescendentes no Brasil, a forma social de se apresentar e de conseguir um espaço é justamente a questão religiosa, que acolhia as famílias já naquele tempo, acolhia, agrupava as famílias naquele tempo, naquela direção, isso aqui é de cabine, isso é de quê? Não tem potência para aqui dentro que nós vamos nos fazer. Porque esses rituais, somente o uso de muita comida, era para alimentar muito a população, né? Porque essa coisa não tem até hoje. Os mercados, né, Tagels, que até hoje tem que distribuir para a comunidade. Só que nós sofremos muito do veneno, que fizeram com que as pessoas tentassem explicar o sagrado e aí materializado. Tu disseste que foi no norte, lá no norte não é uma chave. Por que eles botaram a chave aqui no sul? Porque eles acreditam que ao abrir o caminho, que não é a ideia de avanço, como tu falou da comunicação, hoje nós temos um celular, a minha avó disse isso, ia dizer que é magia, porque minha avó nem viu o telefone. Eu vim de um mundo que não tinha água onde eu nasci, em Porto Alegre não tinha, na parte que eu nasci não tinha água, era água de poço. Hoje tudo que tem de avanço tem graças ao Pai Bará, principalmente a comunicação. Né? Então o que acontece?
Se o pessoal não puder limpar de si essa sujeira, essa imundícia que foi colocada pela educação cristã, tu vai encontrar ainda gente carregando a chave, o orixá que está na rua, o princípio está na rua, o básico está na rua. Mas se nós formos ver como uma energia que está no universo, a chave está aqui, gente. Os caminhos abertos são a inteligência. Pagels é uma pessoa muito inteligente. Pagels não fez faculdade. Mas o Pagels, eu sempre conheço Pagels. Eu tenho essa. Mas eu não o Pagels consegue. Não tive possibilidade de fazer uma faculdade, mas me considero, não muito inteligente, mas me considero capaz de fazer frente a muitas coisas. Porque eu fiz frente e consegui formar minha filha. Exatamente. É o que eu estou falando. Independente, né? Olha a luz desse orixá maravilhoso. Mas ele não fez para ele. Mas ele fosse para fazer para a filha. Quantos dos nossos antigos... Esse orixá traz também faz com que, mesmo sem algumas oportunidades ou com outros focos, a gente também consegue ir à frente. Ter essa evolução na vida da gente. No meu caso, só para terminar, no meu caso, eu não terminei a faculdade, não fiz letras, não fiz nada. Hoje eu não sou só um zelador de religião, eu sou um escritor, eu tenho trabalho em religião. Eu sou um griot, eu sei contar a história do povo africano, de onde veio, como é que se desenvolveu no Brasil. E também sou um produtor cultural, pelo Estado, eu tenho meu registro do Estado como produtor cultural. Então eu não sou só aquele que bate o tambor, porque ao ouvir meu avô de santo, nem foi meu pai era muito manso. Meu avô de santo, da Oxum, ele tinha umas coisinhas de vez em quando. Logo após no Batuque, no João das Guias, lá na Conceição, estamos lá na casa dele, lá na Glória, meu guaíro, ele dizia assim pra mim, que ele tinha aquelas coisas de louco. Guri, tu achou que vai escrever? Eu vou escrever o quê? Vou escrever o quê? Tô louco, vou escrever o quê? Olha como é que começou as coisas. Minha irmã da tia do Oxalá, que era filha do Adãozinho do Bará, minha tia do Oxalá, ela tá lá com o pai Joaquim, num banho, eu piar. Eu tinha, meu filho, tem que desenvolver, tu tem uma habilidade, tem que desenvolver, eu não vou fazer, porque ela tinha religião para os outros, mas ela não fazia assim, terreira, não fazia nada disso aí. Era tudo no Adãozinho. Eu fui parar na casa do Juvenal Ogum, lá na Rua Santa Maria. E no longo do caminho eu ficava pensando no que o pai Joaquim dizia para mim, tu pode correr, menino. Quando chegar vai estar lá o destino. Não leva tanta coisa. Por que tu vai levar tanta coisa? Ele dizia, o pai Joaquim bravo. Porque tu veio para de lá, da casa sem nada, e quando tu voltar tu não vai levar nada. Aquilo ficou na minha cabeça, o menino, com 12 anos, como assim menino de lá, vindo da onde? Vou pesquisar a origem humana. Descubro que o cientista diz que a Terra, quando é estudada pelo carbono 14, através do diamante, que é o mineral mais antigo do planeta Terra, não tem tempo para que um protozoário se desenvolva da condição do protozoário à condição humana. Então, essa alma, esse espírito que ocupa esse corpo, tem que ter vindo em algum lugar. Então, o que eu limpo? Uma palavra do pai Joaquim, que é um preto velho, e um estudo de um cientista. E eu começo a me debruçar sobre isso. Aí eu me torno um griot, porque eu vou pesquisar e estou na história dele. Aí eu tenho que escrever algumas coisas, e aí começam a nascer os livros. Eu tenho 10 livros escritos. Não foi meu pai Xangô que escreveu, meu pai Xangô não é para essa energia, meu pai Xangô tem a ver com o que eu faço. Todo mundo vê o Orixá de Xangô, o Machado de Xangô. O que é aquela coisa? É a ação de ir e voltar, ou a lei de causa e efeito, que foi materializada no Machado também. Assim como aqui materializar a chave e a abertura de caminho, que é a inteligência. E esse veneno que nós temos tirado na nossa religião, que vai ser difícil, porque já é cultural. Já é cultural. Exatamente, cultural. Os antigos faziam porque não tinham outro alcance. Nesse mundo lusófono onde nós pertencemos, na educação, tu não acha uma saída dessa caixa que é a educação, para conhecer o teu fundamento cristão, aliás, religioso, da alimentação africana. Tu teria que fazer uma viagem a qualquer país que não fosse os outros países colonizados por Portugal e Espanha, para pegar a raiz. Porque tu pode ir em Congo, foi colonizado por Portugal. For em Angola, foi colonizado, vai falar a mesma coisa que o Brasil, tanto é que a língua é portuguesa. Então tu não vai achar o fundamento. A Josi fez um movimento aqui de derrubar as barreiras da ignorância, e que o ser humano criaram, eu sou de Gelo, sou de Nagô, sou de eu não me misturo. A nossa religião é para todos. Porque se a humanidade começa na África, e era uma maneira só que depois desce, né? E depois desce para fazer os amarelos, os asiáticos, depois sobe e faz os europeus, depois faz os americanos e depois a América do Norte. Mas ela nasceu só num lugar, era todos africanos. E essa religião foi colocada naquele período, não foi depois. E tem uma religião para toda a humanidade. Por isso que é possível. Meu avô Ailton, quando esteve na Itália, e foi fazer filho de Santo lá, o cara era... Não, mas recebia o Oxum. Mas tu voltasse um tempo atrás, eu disse, tu não pode, tu não pode preparar nosso ritual, porque era só o que os negros tinham.
tentando fugir do doce veneno, onde te enfraquecia, quando tu dizia que tu era um pai de santo, você estava na tua casa, derrubava tudo. Tu tinha que fazer o toque à noite, que durante o dia tu não podia fazer, não podia, há muito tempo não podia usar o achão na rua, porque eles te pegavam. Agora que já está ficando um pouco mais fácil. Então nós temos uma briga muito grande, não é só nos unirmos como seres humanos que nós somos, base nós, seres humanos, independente do título que tu usa, como pai de santo ou mãe de santo. Nós somos seres humanos. E essa religião é para os seres humanos, para todos os seres humanos. Se tu é espírita, tu é kardecista, tu é umbandista, tu é budista, seja o que tu for. Se tu não obedecer à religião que você colocar, a palavra religare, doutor, ela vem do latim, religar, eu, meus irmãos, depois dos meus orixás. Eu tenho que estar em paz com meus irmãos. E tu falou outra coisa, meu irmão, muito importante. A comunicação de Bará é para isso. Que tem a oportunidade de poder chegar próximo de um babalaô, de uma Yalorixá, de uma pessoa como o pai Gelson, agradecer, como tivesse que agradecer hoje, e poder também saber que vocês estão dispostos a fazer essa caminhada. Eu sempre digo que tudo que existe deveria ser para todos. Todos, né? para todos, então, saindo dessas barreiras de que fronteiras, né? As coisas que o ser humano criou, exato, acabaram nos deixando limitados para tudo. Trazendo para os itãs, para as histórias dos orixás, o Bará é o filho primogênito, né? O Bará é o primeiro desbravador da humanidade. Então, a gente precisa ver isso também como... eu sempre digo que o Bará é o orixá mais próximo ao tempo, é mais ligado à energia tempo, né? A divindade tempo, porque o tempo também é uma divindade. Então, o Bará, ele não está somente na vida e na vivência que nós temos hoje. Porque, trazendo para o nosso plano religioso, a gente literalmente, né, entende o quanto existência é universal aqui nessa vida, nessa encarnação e nas outras todas que virão, assim como as que já existiram. Então, falando sobre retratações, falou bastante sobre retratações culturais. Em algum momento a gente teve tudo muito reduzido a pequenos elementos. Não vou de forma alguma dizer que a chave é um elemento pequeno. Não, foi realmente. Aonde tu trouxe a questão da expansão, que na verdade o axé de Exu, o axé de Bará tem nas nossas vidas. Sim. Para que hoje a gente consiga chegar até aqui. Lei da sobrevivência, vamos dizer assim, né? E chegar até aqui e entender que tudo está interligado. Porque eu preciso, Roger, além de ser babalorixá, eu tenho outros segmentos da minha vida. Né? Eu sou agente comunitário de saúde. Aqui pela prefeitura de Viamão, moro perto da unidade onde eu atendo. O que eu sou enquanto Bará na minha vida como profissional da saúde? Eu sou a pessoa que vou estar dentro das casas das pessoas, tendo ligação com as pessoas em vulnerabilidade. E olha que interessante isso para mim que sou religioso, né? Dentro da casa das pessoas, em vulnerabilidade, trazendo essa questão, trazendo essa situação para dentro do socorro. A expansão, né? A expansão que está dentro da unidade de saúde, onde a gente vai ter o médico da família, onde a gente vai ter a enfermeira, onde a gente vai ter assistente social e onde a gente vai conseguir fazer o quê? Comunicar, ajudar, resolver a vida das pessoas de uma forma interligada. Então, aonde a gente sai desse local de soberba, que eu também trago eu falo o negro, né? Mas a nossa religião ela é para todas as cores. Aonde o negro, infelizmente, teve que se colocar num lugar de soberba, porque é a única forma que eu vou conseguir mostrar, né? No mundo que nós vivemos, da forma que nós vivemos, nós conseguimos mostrar o quanto a nossa religião é grande. Né? Hoje a gente fala muito para tudo, sobre todos os tipos de cordas, com relação a retratações. A gente hoje consegue sentar numa mesa, a gente consegue conversar, comunicar e levar a todos, porque essa live ela vai ficar para a eternidade ali, ela vai ficar registrada. E a gente consegue levar dessa forma ampla para todos o quanto é necessário a gente ter essa junção
de povos, porque tá tudo interligado. Sim. Né? Só me dá um minutinho aqui, antes da gente continuar, eu vou mandar um oi pro pai Sandro Jucá, lá de Pernambuco. Tô aqui falando muito bem de vocês. Pernambuco me acolheu com muito carinho. Independente se eu carrego a chave ou sei lá o que pra Bará, eu fui acolhida. Muito legal, muito legal. Tem mais um comentário. Tem? Maninho Rodrigues, Mana Josiane Chaves. Parabéns por mais uma entrevista espetaculosa de sabedoria e troca de informações, que é tão importante para que não se perca a essência e uma visão linda que a nossa religião tem. E é quando entendemos o real significado dela. Ai, Maninho, boa tarde. Maninho de Xangô, né? Boa tarde. Pai Jace. O Evandro falou a religião, são todas as coisas. E eu sou uma prova viva, não sei até quando, para todas as coisas. E eu sou de origem afrodescendente. Meu avô era pai de santo negro. Minhas tias, que são todas de religião, negras. Todas, hoje com 60 anos de Brasília. Mas Bará me levou por um caminho que eu fui ser filho de um homem branco. Foi que fez o meu orixá, 45 anos. Então, o orixá é muito presente e a gente muitas vezes acha que o meu caminho é esse, porque eu tinha tudo aqui dentro de casa. Mas Bará me levou. E eu morava, meus parentes, tudo na Zona Sul. Bará, de um jeito ou de outro, minha mãe se mudou para Viamão, conheci meu pai de santo lá na Estrada da Branquinha. Me aprontou, era um homem branco. A religião é somatório. E as pessoas têm que se conscientizar de uma coisa: não é o caminho que nós queremos. O orixá te leva pelos caminhos. Só que tem que saber te posicionar nesse caminho. Pegando um gancho dessa fala do pai Gelson, caminhos. Agora se falando na medicina, né? O que isso afeta o ser humano quando ele faz uma má escolha? Porque Bará é isso, né? Ele dá a direção, mas quem escolhe somos nós. E aí, quando a gente escolhe errado, como é que funciona? Aonde reflete isso? Eu acho na saúde, né? Na saúde. Mas eu tava aqui ouvindo, né? E como eu falei, eu sou da Umbanda, mas eu sou simpatizante. Sim. Mas eu tava ouvindo vocês e anotando uma palavra do Roger, do Gelson, do Roberto, sabe? Fui anotando. Então, acho que nesse teu questionamento, eu sou obrigada a fazer um geral, assim. Por exemplo, no Espiritismo e no Santo Daime, a gente acredita mais no Santo Daime, na doutrina de Santo Daime. Existe muita palavra evolução. Então, quando se toma o Daime, o líquido Daime, quando tu tá tomando, tu tá pedindo coisas boas. Por isso tu tá tomando. Isso é a história da doutrina de Santo Daime, que vem lá do Maquiá, que vem lá do Amazonas, enfim. Mas por que eu estou comentando sobre isso? Porque aqui na mesa a gente tem religiões diferentes, né? Sim. Mas tem religiões diferentes, mas o foco é um só, que é o ser humano, né? Exatamente. E aí todos vocês, e eu estou anotando aqui, falaram muito do Bará e das, não sei se eu estou usando as palavras certas, né? Das entidades, dos trabalhos. E eu não posso deixar de frisar algumas coisas importantes. Por exemplo, assim, ó, eu vejo, indiferente de qualquer religião, mas eu vejo que a pessoa, o líder religioso, a pessoa religiosa, seja da Umbanda, seja do Santo Daime, seja do Espiritismo, seja católica, mas na comunidade ele é um líder. É assim que eu vejo. Eu sou obrigada a falar isso com É um líder que comunica. É um líder que comunica. É eu vou isso chegar aí. no que o Roger falou, né? Então ele é um líder. E aí vou juntar o que vocês falaram. Eu acho que tem que existir, e talvez esteja faltando um pouco no ser humano, o que tu disseste, acho que falta um pouco assim, ó, de seriedade, de fé. Alguns não têm religião nenhuma. Mas de fé, acreditar em alguma coisa, pois o próprio Rafael pode falar nisso, ele sabe bem. Eu posso fazer E o uma ressalva? respeito. Não interrompendo? Sim. É o que eu digo sempre na minha casa com meus filhos, eles já criam um ritual, uma coisa. Hoje nós estamos aqui reunidos, vocês não... Eu me explico assim, vocês não precisam ter fé, porque a fé
vai. Eu tenho fé que eu vou atingir, vou conseguir esse copo d'água. Conseguiu esse copo d'água, a fé terminou ali. Então você tem que botar amor dentro do coração e no orixá. Certeza. Mas aí que eu ia chegar. Mas aí tu usa o orixá. Mas deixa eu pegar só o amor, porque daí eu não falo da minha, né? Não sei se... Assim, ó, como eu disse, eu sou simpatizante. Sim. Eu faço ultramaratona, eu faço prova de 3 dias, 4 dias, faço caminhadas de 300 km, 400 km. E tu sabe o que eu ouço nas minhas provas? Os hinos da doutrina de Santo Daime, os hinos do Ubandaime, que é a mistura da Umbanda com o Daime, e os hinos, eu falo hinos, vocês podem chamar, né? Da Umbanda. O que eu quis dizer fé é realmente eu acreditar. Dizer a palavra fé, porque é mais claro, né? Mas assim, ó, na pergunta que a Josi fez, né? Já começa com a resposta do líder. Porque se a pessoa que tem, vamos dizer assim, ó, o poder ali naquela comunidade, o poder do exemplo, do falar do amor, de comunicar, da comunicação, já que vocês estão falando do Bará, enfim, que centraliza. Não importa se é um terreiro lindo, maravilhoso, enorme, ou se é ali no cantinho. Eu frequentei anos terreiro. Ou tá ali no fundo do quintal, mas aquela pessoa tem responsabilidade. Então, aquela pessoa tem poder sobre o resto da comunidade. E aí sim entra as escolhas, porque daí esta pessoa, nós que estamos aqui, vocês, né, com a Umbanda, o Rafael com a Católica, eu com o Espiritismo, a gente tem o dever, e aí eu acredito no que vocês estão falando, entidades, tá certo falar, né? Sim. Que eles levam a gente pro caminho, por isso nós estamos tudo aqui. Porque nós temos como missão, digamos assim, não levar para o mau caminho, porque o mau caminho, a má escolha vai trazer problemas sérios. Eu preciso fazer só um adendo, tu me desculpa a intermissão, mas a gente é de Bará, a gente acaba se colocando nessa situação. É da gente, vocês me desculpem. Tu falou uma coisa muito importante e isso é importante trazer para a questão social. Líderes, né? Tu está num lugar de líder, um lugar de comunicador, um lugar de representatividade e tudo isso que ser babalorixá ou guia espiritual, seja em qual segmento for, traz. Sim. Tu tem a obrigação, eu falo isso de uma forma bem rígida, talvez retrógrada, porque a gente fala também do livre-arbítrio, né? Mas tu te coloca num lugar de líder religioso, de líder de uma comunidade, às vezes só um líder de comunidade que não é de religião, tu tem que entender o quanto é importante e o que tu representa para aquelas pessoas, né? Sim. Porque a gente vê muito tudo sendo trazido para um lado pessoal ou de benefício pessoal, mas trazendo para a questão da evolução, a palavra que tu usa, que às vezes ela pode ser bendita ou maldita, ela vai interferir muito nas escolhas daquela pessoa. Então não é só sobre, falando de fundamentos, né? Eu ser pronto para valorizar, ter uma casa de religião e fazer festas. Não, é sobre eu ser um sacerdote, um zelador de verdade, né? Realmente para aquela comunidade que me envolve. E olha só, Jorge, Roger, que interessante, porque tu comunica e que efeito vai dar isso para tua comunidade? Positivo. Para os teus clientes, para os teus filhos, vai cair aonde? No consultório médico. Exato. Mas não esquecendo também que nós, vamos falar nós, né? Nós, líderes, também somos seres humanos e também podemos ter más escolhas. Sim. E as más escolhas causam vários problemas clínicos que caem no consultório médico. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, aí, por isso que eu digo, eu não ia deixar de falar isso, porque é muito interessante, importante, sim, claro que é. Né? Porque, assim, ó, para completar a minha fala com um pedaço que o Roger falou, que até aprendi hoje, né? Na questão da tecnologia, tu falaste tecnologia. Exato. Tu falou comunicação e tecnologia, isso, né? Isso. Aí eu fico pensando assim, eu já estou fazendo eu e o Dr. Rafael, nós atendemos mais de 1.100 pessoas virtual, por telefone, na pandemia. Manhã e tarde, 14 Manhã, dias. tarde e noite, 24 horas por dia, tá? Cada paciente que tinha Covid. Só que ali era Covid.
Mas não pensa que não tinha o lado espiritual, tinha, por quê? Porque não podia estar no terreiro, porque não podia estar na igreja, não podia. E aí começou a ansiedade, começou a depressão, começou vou infartar, tendo derrame, que o Rafael vai, né, falar. Mas o que me chamou a atenção, assim, ó, até eu quero ver a tua opinião, mas olha só, se a tecnologia está avançando, porque tá, né? Tá tudo celular, né? Se a tecnologia está avançando, eu sempre digo para as minhas alunas que eu dou aula também de enfermagem, né? E área médica. Se a medicina está evoluindo a cada dia e junto está evoluindo a tecnologia, se tu não evoluir junto, tu vai parar. Exatamente. E aí vocês vêm me dizer que o Bará tá nisso. Então, se ele tá nisso, obrigatoriamente, a gente tem que evoluir. Sim. Ele tá forçando a gente a evoluir. Vocês entendem? É isso aí eu tô mesmo. concluindo. Ele está colocando... Estamos evoluindo. Ele está colocando à nossa disposição, assim como ele colocou Entendeu? tudo que existe. O Bará colocou na nossa vida tudo que existe. Não, mas tu entende? Eu tô concluindo. Tá Uma certo, pessoa que é tá isso aí aprendendo mesmo. hoje a tecnologia. E aí vem o final da minha conclusão, que eu vejo assim na saúde, né? Se tu tem se tu tem o Bará, uma entidade que trabalha com a tecnologia, que cuida da comunicação que está ligado, e vamos combinar que a comunicação melhorou muito se a gente usar bem, né? Existe usar mal também, né? Mas, enfim, se tudo está evoluindo para isso, então é porque ele quer algo aí. Exatamente. E se ele quer algo aí, é porque aí vem a parte enfermeira. Porque aumentou o percentual dos problemas emocionais. É isso aí. Justamente. É isso aí. Entendeu? Porque tu sabe, Isso tu mesmo. é agente, tu falou, Sou né? agente comunitário de Então, saúde. eu fui diretora de O saúde, próprio né? orixá Não sei como guia. é. Mas assim, eu Que é quero a pegar própria, e as provas é a própria fronteira, né? Tem uma Hoje ponta, é a própria fronteira, né? a ponta é o seguinte, todo mundo fala do baralho, que é uma energia maravilhosa. Mas dentro do nosso universo existem milhões de outros espíritos. E que nós temos o livre-arbítrio, e que hoje, eu também trabalhei nessa mídia, agora há muito tempo atrás, nós somos porta da energia que nós queremos receber. O Pai Bará é maravilhoso, é comunicação, mas vai da tua interpretação e a porta que tu abre para isso. Deixa eu só... A escolha. Deixa eu trazer só uma... Hoje, eu vejo dentro, clinicamente, muito depressivo, muito ansioso. Por quê? Porque os tempos evoluíram. Evoluiu muito. A tecnologia, ela te coloca de uma forma, uma ansiedade de ambição. O que destruiu a humanidade? A pretensão. Porque eu quero carro, porque eu quero celular, porque eu quero a mansão, porque eu quero isso. E o que acontece? Ele fica ansioso. Ele se frustra por não alcançar, porque o sistema te oprime e não te dá condições. E o que acontece? Começa a depressão, a drogadição e o assédio espiritual. Porque tu começa a pensar, eu sou uma infeliz, que não consigo nada. Tu é o que tu pensa. O orixá, Bará, e todos os nossos orixás são energias que vêm sendo conduzidas desde o início da humanidade. E eu vou te dizer... Tem uma coisa. Vamos debater. Eu acho. Eu já assim, tô ó, com o dedinho. a ambição, eu quero mais. Aí está o nosso trabalho, Pai Santo, em orientar. Tu quer, eu vou fazer uma bandeja para Bará ou para algum, nós precisamos todos orixá. Mas eu tenho que te deixar ciente de uma coisa. Eu vou fazer essa bandeja, vou agradar o orixá do caminho, o orixá da abertura. Mas tu tem que conscientizar o seguinte, das tuas condições também. E não é essa bandeja que vai te dar tudo. Né? Reeducar. Reeducar. Agora eu quero o posto dele e eu vou querer que faça a bandeja. Tu tem que também ter social. discernimento. Oferentar o orixá, o elemento da natureza, e também o... Eu quero ser o último lugar do médico. Como a gente eu não não... me preparei. Mas eu tenho ambição. Eu vou pedir pro pai Gelson fazer a bandeira. Aí tá aí, mau pensamento. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não, mas aí vamos partir para um assunto. Não, trazendo isso, deixa eu só externar uma... Ó, aí vem a formação familiar,
lá do berço, que vai ensinar a educação, fundamentação religiosa, a questão da cultura, olha o que a doutora os está falando. direitos. Exatamente o que falta na família. É o que falta, e aí os líderes vão fazer isso. Aí entra a pessoa, por exemplo, Tinga. Vocês conhecem o Tinga, né? Sim. Tinga, a vida dele começou por causa da mãe dele. A mãe dele trabalhava, e ele saía para pegar ônibus lá na Restinga e até o Estádio Olímpico para treinar. E aí quando ele passava pelo bairro, a gurizada dizia: vem, Tinga, vem, a gente está fumando aqui, vem fumar, vem beber aqui. E ele: não vou. E aí ele foi e virou, graças a Deus, virou colorado. Sim. E ele se formou um ótimo colorado. Nada é perfeito. Aí ele jogou na Europa, foi campeão pelo Inter, né? Jogou na Europa, foi aplaudido de pé com os alemães, quando ele terminou. Com 35 anos, ele foi estudar a 5ª série. Porque ele disse assim, um cara falou para ele: Tinga, tu é um líder, mas tu precisa, pelo menos, termina o ensino fundamental. E aí ele disse: mas eu tenho vergonha de ir. E ele não teve vergonha. No final, o cara insistiu, e ele foi lá, foi para o Monteiro Lobato, fez o EJA, e aí lá no EJA, todo mundo Tinga. O professor perguntava, ele não sabia, ninguém sabia, ele falou: professor, eu não sei de nada. Eu tô muitos anos que eu estudei a 5ª série. Então ele teve a humildade de reconhecer que ele não sabia, e aí os outros alunos falaram: professor, nós também não sabemos de nada. E aí mudou ali. Então ele fez um estudo fundamental, e aí o que aconteceu? Ele agora é um líder, ele é palestrante, é um espetáculo. E aí foi os caminhos que tu perguntaste, os caminhos que a gente escolhe. Ele escolheu: não vou para as drogas, não vou para a bebida, foi ser jogador de futebol. Quando a gente faz uma escolha errada, por exemplo, se a gente fuma muito, quem fuma demais, o que vai acontecer? Por exemplo, pulmonar, câncer aqui, que é o cigarro, a bebida que forma câncer aqui. Já teve com outro também, claro. E é um câncer gravíssimo, que tem pouco tempo de vida, e vai tirando partes do rosto, que vai quebrando, vão ter que tirar, até para tirar o câncer. Vai câncer no pulmão, câncer no fígado. O álcool vai criar câncer no pâncreas, câncer no fígado. As escolhas nossas, as escolhas erradas que a gente perguntaste, vão levando a várias doenças. A diabetes, o cara que come muito açúcar, come muita gordura, fica muito gordo, acaba tendo diabetes, vai perder o dedo do pé, vai perder a perna, vai dar problema renal, vai ficar cego. Então, se a gente pensar nas doenças, a pressão alta tem a ver com gordura, com uma alimentação, as escolhas. E olha que interessante. Olha que interessante o quanto isso também está ligado a tudo que a gente está falando desde o início. Que a gente acabou pincelando rapidamente a questão, coisas que a gente vive hoje na humanidade, ansiedade, problemas psíquicos, psicológicos, que pra gente que está no meio religioso sabe que uma coisa está totalmente ligada à outra, o psicológico, as coisas que o corpo acaba dando resposta, tem muito ou tudo a ver com a espiritualidade. Então, aonde a gente também tem isso em harmonia, a espiritualidade, a energia, que nós somos energia pura, sim, a gente tem isso em harmonia, a gente consequentemente vai ter uma saúde boa ou uma saúde ruim, ou melhor ou pior. São as escolhas. Então tá tudo dentro, porque o que acontece? Se o Tinga, o exemplo do Tinga, se o Tinga não tivesse uma referência familiar que não levasse ele para um lado positivo, para uma escolha positiva, um exemplo, um líder ali na vida dele, que levasse ele para esse lado positivo, ele teria tomado outros rumos da vida dele, e não seria o que ele é enquanto representatividade. Mas também, se for pensar espiritualmente, que a minha religião também tem outra explicação. Ele teria pessoas, seres de luz acompanhando ele não. Exatamente, mas vocês têm as entidades. Era para ser, pelo menos. É para ser. Nem tudo, infelizmente, às vezes está exatamente no rumo que deveria estar, né? A gente estava trazendo uma questão ali
Até porque como a gente tem pessoas que não são adeptos de fato dentro dos fundamentos religiosos, né? A gente tem que colocar também a questão de que o orixá, a gente consegue trazer ele de uma forma mais presente ainda na vida das pessoas, todas elas, independente de quem cultue ou não, porque o orixá é a força da natureza, é a existência, é o chão que pisa, o céu, o orixá é a força da natureza. Trazendo para a questão de espíritos, né, desses espíritos todos que nos ajudam, né, a gente, daí é uma outra questão aonde existe sim daí uma interferência muito grande na vida de todos nós e que vai responder em todos os rumos da nossa vida. Eu gosto da polêmica, né? Como boa filha de Xangô, eu adoro uma polêmica. E exatamente essa polêmica aqui está dizendo o que é Bará. Na verdade, Bará é a boa comunicação. Porque se tu não comunicar, os teus seguidores, como Yalorixá, como Babalorixá, isso vai refletir aonde? No consultório. Então, eu sempre costumo dizer, e vou dizer de novo em mais uma live, que eu sou a favor do atestado sanidade mental para todos os dirigentes. Eu sempre digo isso. Sabe? O que a senhora acha disso, doutora? Mas tu já fez isso. Sim. Não, mas deveria ter uma lei. Sim. Por quê? Fazer um projeto de lei. Eu falo em nome de orixá. Sim. Eu estou falando em nome de orixá. Eu dirijo pessoas. Que é sério. Isso é muito sério. Tá, uma pergunta. Por exemplo, na seleção protestante. As igrejas protestantes, elas partem de um ramo, se subdividem. É adventista, não sei o quê. Batista, não sei o quê. Batista do terceiro, do quarto, não sei o quê. Tem vários. Tem vários. Mas eles vão se separando. Um ministro forma vários. Os pastores vão se dividindo, formam outras religiões. Aqui também, nesse caminho. Não chega a formar. Não chega a formar outra religião. Mas o que acontece é. Subdivisões, né? Subdivisões. Bom, não tem mais certo sair da casa, senão não vou abrir aqui. Mas será que essa pessoa está preparada para abrir uma casa, um templo religioso e direcionar a vida das pessoas? Mas aí eu vou ter que ajudar, Gelson. Eu vou dar uma Não, mas isso é interessante. Mas eu quero completar isso. Sim, as pessoas estão meio focando bem logo. Bem material, né? O líder espiritual ou o pai de santo não pode ter um desvio mental. Eu podia conhecer, vou falar aqui na mesa. Pode ter. O Ailton, ele tinha um grande problema mental. Eu acho que ele tinha que eventualmente escolher quais são esse estão abaixo no hospital da Glória lá para se substituir. Sim, mas agora já no final, né? Não, como jovem também, tinha a sociedade com aquela clínica lá, que era 20% dele. Sim. Então ele fugia, contava muito feito baixo, escondia lá. Uma semana, duas, depois voltava uma onde estava viajando. Ele sempre foi pro banheiro. Mas era por estresse de atender as pessoas, porque na tua casa, o pai Gelson, o líder espiritual, pode receber na casa dele um filho que não precisa da espiritualidade. Mas ele está desequilibrado e acha que através da espiritualidade ele vai conseguir a resposta das coisas que ele precisa. Não vai conseguir, porque o problema dele é psiquiátrico. Então, se o pai Gelson tiver essa visão, diz assim, meu filho, tu tem que ir lá no hospital tal, falar com o doutor tal, porque às vezes, não o pai Gelson, mas é isso aí. Mas de repente o pai Gelson pega, porque com pena da criatura, tô ocupando o Roberto, o velho tá doente, eu vou pegar, vem cá, meu filho, eu vou fazer o mesmo pro teu pai. Não tem carneiro que vai acomodar. Não vai ter. E nós, enquanto religiosos, a gente precisa... É sobre essa expansão de a gente precisa ter essa visão, essa humildade, esse discernimento de que a gente resolve a questão espiritual, mas a gente precisa ter uma boa ligação com a medicina, com as unidades de saúde. Mas isso aí, deixa eu pegar. A gente tem que saber acolher. É uma falta... Julião. Sim, conhece, tu é meu amigo. Sim. Tu viu que eu estou desequilibrado. Meu problema não é espiritual. Não, tem que eu já sabia outra palavra, mas virou debate. Exato. Não é religioso. Vamos uma comigo ali naquela clínica e pronto. Exato. Eu vou dizer, o que tinha medo de se aproximar do Boilton e fazer o que o pai dela está falando? Aí entra aquele peso dele religioso. Mas ele era um honorário em Porto Alegre. Ele tinha aquele que foi o governador, estava na casa dele ainda, o Colares. Então ele tinha aquela força espiritual muito grande em Porto Alegre. E as pessoas não interpretavam, isso está errado, cara.
Ah, velho, perdão. Mas o voz, olha o que aconteceu com o filho dele. Aí é primo de... Tinha um desequilíbrio ali dentro da família. Mas o que a gente está falando é dos que de são, hoje. que são os grandes problemas que a humanidade, eu ainda me abuso em falar de uma forma assim da grandiosidade, que são os grandes problemas que a humanidade tem, que são trazidos para dentro da religião, que são as vaidades, que são as faltas de comunicação, que acaba sendo a falta de comunicação. E antigamente, por essa questão do religioso, o religioso ele foi colocado ou se colocou num local de intocável, então as pessoas também não conseguiam ter acesso a querer de repente dar uma ajuda na evolução daquela casa, daquela pessoa, porque independente de sermos, nós somos líderes religiosos, nós somos pessoas também que precisam do acolhimento. Eu preciso entrar nesse assunto para gente falar sobre a questão médica e religiosa e espiritual. Eu, enquanto religioso, quando uma pessoa senta na minha frente para ter uma consulta através do oráculo, através do búzio, a gente está fazendo um acolhimento da pessoa. Porque a gente ali, inclusive, através da comunicação que o orixá traz para nós, a gente vai saber até que essa pessoa está com problema de saúde. Entendeu? Então eu também tenho que entender, ter discernimento e falar assim, ó, olha, mãe Josi, a tua questão é médica, procura a tua unidade de saúde. Mãe Josi, eu posso te ajudar. Eu vou fazer, né, não fundamento, mas vou fazer um serviço para Iemanjá, para cuidar dos seus pensamentos que estão conturbados, mas procura uma unidade de saúde para te ter um encaminhamento para um psiquiatra para também resolver. E eu vou falar de uma forma bem pessoal. Eu atendi uma filha minha esses dias que precisa fazer uma obrigação para o orixá dela, e eu perguntei com toda a humildade ali, pedi uma resposta do oráculo. É somente espiritual? É alguma coisa que pode ser resolvida com a canjica? Ou não? E eu tenho ela de prova para dizer assim, ó, não, minha filha, procura uma unidade de saúde para te conseguir também resolver o teu problema dessa forma. Aonde a gente descentraliza, aonde a gente traz humildade, a gente consegue resolver as coisas de uma forma. A gente consegue resolver as coisas de uma forma muito certa, de uma forma muito básica, muito fácil, que a gente vai trazer, todas as questões, todos os problemas que nós temos para serem resolvidos. Isso são muitas coisas, a gente vai ficar até meia-noite e não vai falar nenhum. Mas é bom que tu abriu um novo nicho. Se o desequilíbrio se coloca uma pessoa, também não é só a questão de não conseguir gritar, mas vai levar para a drogadição. Quantos pais de santos estão no jovem? Exatamente. Sim. Quantos pais de santos perderam o caminho da sua casa pela drogadição? E ou filhos de santos também que tem. Isso em todas as religiões. Isso é um desequilíbrio. Não é exclusivo da nossa religião. Isso em todas. Eu peguei muito a fala da Josi, que ela bateu algumas vezes. Ela bateu algumas vezes na questão o quanto isso vai te levar, acabar fazendo te levar a um consultório. Gente, nós, falando de uma forma clínica, né, dentro da questão da área da saúde mesmo, eu, de uma forma, é algo que bem mais humilde, mas conseguimos colocar dentro, por estar presente na vida das pessoas, nós cuidadores, nós líderes espirituais, nós cuidadores, porque nós cuidamos da vida das pessoas, nós também precisamos de cuidar. Sim. Então, nós somos apenas uma ferramenta, exatamente, a gente não precisa do momento onde a gente se coloca à disposição, que a gente falou, o momento que eu precisei do Pai Gelson, eu fui até o Pai Gelson, que eu precisei de ajuda, eu fui lá. Então a gente, eu posso ser o Pai Santo mais antigo, da vasilha mais antiga, mas eu preciso de alguém. Mas por que o psicólogo tem outro psicólogo? E o senhor vai ao médico, doutora? Quanto tempo ele leva por exemplo, a minha consulta é demorada, tá? Mas, por exemplo, eu tenho que ter humildade também como profissional. Por exemplo, eu atendi 9 anos só pediatria no Centro Clínico Gaúcho. Como é que eu atendi as crianças? No primeiro dia, quando eu entrei assim, o pai disse, olha ali o médico ali, esse que vai te atender. Se tu não parar de chorar, ele vai te dar injeção. Como é que a criança vai entrar comigo já? Comigo. Então, como é que eu fazia? Como é que eu fazia? Eu me abaixava, eu tinha que ser, que nem tu falou, tem que ter humildade, né? Como pai de santo, como independente, né? E eu, como médico, o que eu fazia? Eu me abaixava, quando a criança chegava assim com medo, né? Eu estendia a mão, eu apertava,
Ou eu dava um beijinho nas meninas. E dava um abraço, e aí ele ficava assim, surpreso. Eu cantava. Acolhia. Acolhia. Cantava, olha. Então, assim, como é que a gente tem que fazer? A gente como profissional, vocês como religiosos, tem que ter a humildade, saber até onde a gente pode ir. E como a gente pode fazer para tratar as pessoas. Como a gente pode ajudar as pessoas. Então, a maneira, por exemplo, que nem a Marta estava me colocando ali, a religião, para mim, é fundamental. Então, quando ocorria um óbito, por exemplo, eu atendia a ambulância, na época do Covid, eu fui buscar um monte de gente para lá e para cá com a ambulância, e às vezes ocorriam os óbitos. E mesmo até hoje, nas clínicas, eu fazia, lá quando tinha que constatar o óbito, a pessoa morreu, eu chamava o familiar, eu perguntava, qual a sua religião? Aí, independente da religião, a pessoa da familiar é que faria uma oração. Então, tinha gente de Umbanda, gente de Espírita, gente católica. Quando era católica, eu dizia, então eu vou rezar uma Ave Maria, se vocês incomodarem. E aí, quando era outra religião, adventista, qualquer outra religião, eles faziam a oração. Então, a gente fazia em volta do paciente que estava morto, tirava o lençol do rosto dele, e claro, primeiro eu examinava para ver se estava realmente morto. E depois eu ficava observando ele, e depois chamava a família, nós fazíamos uma oração. Então a gente tem que ter a humildade de saber até onde a gente vai, a humildade de atender a pessoa, atender como profissional, como religioso, como em qualquer outra profissão, e saber que a gente pode, até onde a gente pode ir. E eu, como médico, não quer dizer que eu sei de tudo. Não. Eu sou uma pessoa que está aprendendo. A minha irmã, que atualmente é freira, ela era professora de música na Universidade Federal, na URGS. O professor dela, que trabalhava com ela, ele tinha 70 anos e dizia para ela, sempre nós vamos ter que aprender. Então, eu sempre, naquela época não tinha internet, essas coisas, ele pegava livros, revistas, e copiava e ficava estudando. Então, a gente sempre tem que estar se aperfeiçoando. Né? Doutor, eu queria uma pergunta aqui. O senhor é bem religioso pela Igreja Católica. Eu não sei, até porque eu não sou católico. Eu sou de matriz africana e budista. Na sua religião tem karma? Essa é mais na religião espírita, embora não. Bom, o que eu quero lhe dizer é o seguinte. O senhor acha que o ser humano ele é eterno? A minha religião explica que eu trago um fardo aqui para me cumprir. E que tem que fazer ótimas escolhas para me revigorar. Agora, assim, ó, se nós não tivéssemos tempo de resgate aqui, porque ninguém veio aqui para ser feliz. A gente veio para resgatar e ter resignação. E o meu orixá, ele me dá estofo para me fazer na caminhada. Sim. Se eu ficar amanhã doente, está tudo escrito. Eu tenho que ter resignação e, de repente, até eu vou ficar um pouco mais doente, porque eu tive muita pretensão. Muito orgulho de achar que eu sou capaz disso e daquilo, pegar chuva com 60 quilos, eu vou ficar gripado. Eu falei, minha escolha. Mas nós temos tempo aqui. Aqui é fase. Nós vivemos o videogame, nós passamos de fase. Sim. Isso é matéria. Isso decompõe. E temos que viver aqui com o nosso orixá, com a nossa fé, com muito empoderamento e acreditar que tudo é passagem, que nada dói. E que isso aqui é só um tempo. E que nós temos que evoluir e perder essa pretensão de dizer eu vou virar tua vida, se tu fizer isso tu vai ficar doente. Não. Eu tenho que ter discernimento, clareza, fé, para poder caminhar. Então, assim, eu vou te dizer o seguinte, na Igreja Católica, eu não sou praticante, eu queria saber se tem essa noção. Como religioso, como médico, o senhor faz um encaminhamento científico. Sim. Aí, científico. por exemplo... Como espiritual científico, ele vai dar uma medicação como médico. Não, é que ele faz além. Exato. O espiritual, porque se eu chegar no hospital com uma pessoa com câncer irreversível, tu tomou, tu comeu, tu fez errado, não é o conforto. Isso é passagem. Tá. Aí, na parte, por exemplo, como católico, tá? Na hora do óbito, com outros católicos, nós vamos fazer a nossa oração e vamos pensar aquele pensamento.
como é do católico. Quando vem uma pessoa que é de Umbanda, uma pessoa que é espírita, uma pessoa que tem outros pensamentos, mas nessa mesma área, eles vão colocar do karma, da novas vidas. Então, aí eles vão colocar ali na oração. O senhor respeita, ele respeita todas as A opiniões. pergunta que eu fiz foi o seguinte: se a pessoa tem uma pergunta. é direcionada. Assim, ó, se chega uma pessoa do seu consultório com um câncer final, qual é o conforto que a sua religião passaria para essa pessoa? Porque aí, no caso, a minha falaria sobre o karma. Sim. Meu filho te conforta, essa dor é passável, a gente está passando, evoluindo, está queimando. Eu estou querendo saber se a Igreja Católica ela tem um conforto para essa pessoa que está na finaleira. A gente acredita que vai ter um mundo, um novo mundo, né? Uma nova perspectiva, que seria o outro mundo, um renascimento. E, por exemplo, eu tive vários pacientes que, quando estavam para morrer, eles me procuravam. Como eu tinha essa parte, eu sempre levei música, teatro, poesia, nos locais que eu trabalhava, porque em Viamão eu dei bastante. Eu trabalhei bastante em Viamão. Então, eu levava essa parte espiritual, teatro, arte, música, para as pessoas poderem ter uma perspectiva de cultura, felicidade e vida. O senhor me explicou, que na realidade o senhor não me respondeu, mas me explicou. Mas eu posso responder. O que na verdade o que eu entendo é o seguinte. Não, mas eu não terminei. Deixa eu terminar. Então, assim, o que eu acredito e que a minha religião me passa para mim, tá? Foi da minha mãe, minha avó, meus filhos. Eu sou meio nordestino e meio carioca. Tá? Meu pai era nordestino e a minha mãe era carioca. E eu sou gaúcho. Então a gente tem uma soma de várias coisas. E aí, assim, eu acredito que quando a paciente está perto de morrer, e eu fiz isso com muita gente, eu chamava a pessoa, eu conversava com ele e a gente combinava algumas coisas. De fazer por exemplo, um Natal, eu combinava com ele, sua vida está chegando ao final. E eu acho que você não vai estar no Natal. O que a gente pode fazer? Vamos trazer o Natal antes. Então as pessoas vinham de outros países para festejar com ele e festejar. Se a pessoa está morrendo, eu tentava de alguma maneira confortar ela através da oração, da religião dela, ou da minha religião, para confortar, para poder acreditar que o mundo vai ser, que não vai parar ali. Porque muita gente me dizia, não, doutor, eu vou morrer, eu vou ficar apaixonado. Não acontece nada. Muita gente me falava isso. E eu dizia, tudo bem, eu respeito a sua opinião. E outras pessoas diziam, eu vou voltar com outras vezes. E eu dizia, eu entendo uma característica que a Bruno fala, quando a gente morre, a gente vai renascer em um outro mundo, com todo mundo junto. Futuramente. Essa é a gente. Era isso que eu ia dizer para concluir o que o rapaz está falando, porque muito só participei com ele. Então, assim, eu acho que tem duas visões. Assim, primeiro, do profissional, eu vou falar como profissional, né? Como profissional, eu penso que todo profissional, principalmente o da saúde, ele tem que, antes dele, da religião dele, tem que ver qual é a do outro. Sim. Porque eu estou acolhendo ele. Então, o período, como tu falaste, né, do câncer, por exemplo, se é um paciente que está há muito tempo com o Rafael ou comigo, a gente, de uma forma ou de outra, vai saber qual é a religião, quais os rituais, o que ele acredita. E a gente participou muito disso, de passar 2, 3 meses já preparando a partida da pessoa da forma que ela acredita. De novo a comunicação. Da forma que ela acredita. E as pessoas às vezes não aceitam. E não da forma que nós acreditamos, mas respeitando. Não, eu o outro. Eu entendi. É que eu queria saber, porque eu estou aprendendo aqui, se a Igreja Católica, o católico, né, que é uma religião praticada milenar aí, tem um conforto e te dá uma esperança de caminhada para um outro, uma evolução, entendeu? É isso. E nós vamos fazer uma outra live só falando disso. Vamos fazer. A gente tem uma pergunta lá pro doutor Roberto. Por que o Bará é associado ao diabo ainda nos dias de hoje?
Isso me faz entender a história da humanidade pela condição, somente aqui no Brasil, né? E os 7 países colonizados por Portugal. A educação que eu falei, a base portuguesa, eles anularam toda a história negra e quando descobriram a grandeza da religião africana e vendo o personagem principal, o Bará, que está ligado a ver com o nascimento, o começo de alguma coisa, eles ligaram com o quê? Com a sexualidade, porque entendiam que a sexualidade começava as coisas. Até que nós temos até hoje o Makutal, né? O símbolo que ele representa. E os cristãos, exatamente, os cristãos pegaram o que fizeram? E isso é o demônio. Existiam as casas do Pai Gel, vocês estão vendo quanto eu, não tanto, né? Mas eles sabem disso aí, na religião Pai Gel. Que as imagens de Exus vinham com guampas e pés de bode, que representavam o diabo cristão. Não, porque na nossa religião não tem demônio, nem nunca teve demônio. A nossa religião tem os mensageiros, os guardião e os orixás. E os semideus, os baralhos, todo mundo. Que são semideus, o resto tudo orixás. Então tu não vai encontrar em nenhum lado da nação o demônio. Tu vai encontrar os orixás, os guardiões e os semideus. Não vai encontrar o demônio. O demônio é um personagem específico da religião cristã, que foi usado como uma forma de dominação quando foi criada a religião no concílio da Sicília. Foi criada a religião cristã, que foi criada por seres humanos bem nós. Quem tinha poder decidiu fazer. Vamos fazer essa religião que será oficial. A partir daquele concílio desse rei safado, mas eu não gosto muito de falar da religião cristã, as pessoas me criticam. Mas a religião cristã é responsável pela escravização do povo africano. A religião cristã é responsável pelas guerras que teve no mundo. A miséria que tem a África até hoje, com um diamante tamanho da minha cabeça e aquele povo comendo terra, tem a ver com a religião cristã. A religião cristã não deveria ser uma religião. Ela é uma composição de pessoas que criaram uma coisa dita religião para dominar a humanidade. Para dominar a humanidade, eles colocaram as patas. Desculpa, eu vou ter que te cortar uma coisa. Pode, né? Eu vou trazer isso para uma questão não religiosa. Pois é, infelizmente. Uma questão do ser humano. Tá, mas isso é uma questão política. Como isso foi levado. Veja bem como isso nos influenciou nessa vida. Não, fala. De novo, Bará. De novo, Bará, exatamente. A forma que a gente usa as ferramentas que a gente tem. Exatamente. Isso pode ser um babalorixá, porque usa de forma errada, pode ser um cristão que usa errado, pode ser um médico que usa Não. Perdão, meu irmão, deixa eu falar uma coisa, só um pouquinho para me completar. Não foi um cristão. Não foi um cristão. Foi passado para toda uma religião, mas aí está num ser humano, está em pessoas que passaram. E um Papa Nicolau. Deixa eu completar, para não terminar. Tem que ver quem está. Deixa eu completar. Tem casas de religião, tem casas boas. Mas eu preciso terminar para vocês entenderem. A escravização foi feita através da bula Pontifex, assinada pelo Papa Nicolau, entregada por rei de Portugal, em 1457, ordenando que a igreja e os portugueses adentrassem a terra africana, prendessem todos os seus cidadãos, fizessem escravos permanentes da igreja e da coroa, né, portuguesa no caso, e que depois mandou a mesma carta, chamada Bum Diverso, ou pessoas diferentes, mandando para o rei de Espanha para que invadisse Portugal e fizesse a escravização. A escravização tem estupro, tem assassinato, tem covardia, tem miséria que até hoje nós, povos afrodescendentes, passamos. Talvez alguns padres santos, que pertencem à etnia afro-africana, não tenham passado necessidade. Mas a minha mãe, até sendo na República, ela trabalhava em casa de brancos, limpando o chão, e eu via a dificuldade que ela passava. Até hoje, na minha comunidade, tem gente que não tem um trabalho fixo, porque o negro não podia estudar, porque trazia em si uma doença que contaminaria as crianças brancas. Mas, no entanto, uma mãe podia ser uma de leite. No entanto, uma negrinha podia ser amante do senhorzinho da fazenda. No entanto, os negão podiam ser amantes da dona de fazenda também, que também servia. Ou antes tu acha que nasceu a minha conta? Foi o negro que deitou com o branco ou foi o branco abusado que abusou das crianças negras? Então, quando tu fala da religião de matriz africana e fala da igreja, tu tem que dizer assim, é um grupo de pessoas que planejaram todo o mal que tem o povo afrodescendente, e aquele que diz que defende a religião de matriz africana e não conhece a história não é porque quer te ser, o que vocês colocam a palavra. Pai de santo, líder espiritual, eu sou um treinador. Um pai de santo, líder espiritual, defende a tua bandeira. Defende a tua bandeira. Porque todo negro que veio de lá para cá, deixa eu só completar, o negro que veio de lá para cá, ele era visto pela igreja como não humano. E por isso poderia ser. Eu concordo plenamente com tudo isso. Hoje mudou, deixa eu completar uma coisa, hoje mudou.
Eu só quero contar uma coisa. Eu concordo pelo Hoje mudou. A única questão que eu quero trazer para o assunto que nós estamos abordando hoje é que toda essa questão horrível que a gente sabe e tem total noção tá ótimo. Veio através dos seres humanos, das religiões. A comunicação. Concordo. A essência, você tá doente. Se eu decidir deixar de ser afro-religioso e virar católico, meu coração vai junto comigo, a pessoa que eu sou. Só um pouquinho assim, ó, na verdade. Eu concordo. Não é só uma retratação cultural. Eu quero pedir desculpa para vocês, é que eu fiz a busca dessa história dos afrodescendentes e eu tenho que colocar minha indignação, porque eu não posso falar da com educação. Eu não posso. As crianças com 8 anos eram estupradas e morriam. As mulheres, sabe que as mulheres criaram aqueles problemas dos ovários para que não pudessem reproduzir? Porque elas eram usadas como reprodutoras. E a natureza feminina fez que nascesse aqueles problemas dos ovários para que elas não reproduzissem. O problema que o doutor falou da pressão alta, o negro nasceu numa sociedade em que a polícia olha teu corpo para te fazer a pressão em ti. Está dentro das comunidades, onde tu vive, está lá a drogadição, eles entram na tua porta e derrubam tudo. Então tu vai ter problemas contigo na tua cabeça, vai ter sim, vai ter problema de pressão, que é calado por outras questões, vai responder sobre traumas transgeracionais que é dos antepassados passados. Isso é uma coisa muito grave. Aí entra a pauta movimentos sociais, né? E aí eu digo para vocês... pessoal, o quanto é importante isso aqui, né? Quem é que sabe o que quer dizer isso aqui? Um chamado a todos os povos. A voz é para todos, né? Pai Gelson, o que o senhor acha? O que quer dizer mulher de Aruanda? Qual foi a reflexão que o senhor tirou deste bate-papo? Mulher de Aruanda, a reflexão pelo menos que eu estou levando para mim, que até então eu não tinha um entendimento, Mulher de Aruanda é uma porta aberta para todos os povos, para conscientizar principalmente as casas de matriz africana, que são imensas, a religião, e nós somos seres humanos privilegiados, nós conseguimos agrupar a gente, nós somos os formadores de opinião, e junto com a nossa religião, que teve todos esses problemas, isso aquilo que não é desconhecido de ninguém, mas hoje nós somos formadores de opinião. E dentro das nossas casas nós podemos desenvolver uns projetos sociais, então, não só para a nossa comunidade, e se pegar eu captando essa ideia da mãe Josi, a gente tem tudo, a gente tem toda a matéria-prima, e a principal matéria-prima que nós temos é o povo que nos segue, que nos acompanha. E cada um, não precisamos, vamos supor, uma casa, mas a minha casa é pequena. De 10 pessoas, essas 10 pessoas pode servir para 1000, se cada um, é uma coisa de se comunicar bem, né? Conseguir comunicar bem e cada um pegar um segmento dentro de uma casa de religião que pode ser imenso de trabalho social para a comunidade e para quem chegar no cidade. É isso aí. Na verdade, pessoal, esse projeto Mulheres de Aruanda é exatamente para isso. Para que a voz seja para todos e o respeito entre todos os povos. Hoje, infelizmente, não sei como é que é na religião católica, mas dentro do Batuque, os povos não se reconhecem, não se respeitam, a ponto deles se dividirem por nações. Entendeu? E eu desconheço, porque religião para mim é rótulo e espiritualidade é o universo. Então, quando eu fiz esse projeto, quando eu e o Paulo formamos isso, vindo do plano espiritual para cá, é para tentar que os povos se reconheçam. E sim, derramou leite, derramou. Mas enquanto nós ficarmos tentando saber por que derramou, a gente não vai sair do lugar. Então nós vamos para ação. Vamos mudar hoje. Porque nós todos aqui somos descendentes de povos brancos e pretos. E há uma grande guerra que nós temos que acabar com isso. É por isso que existe Mulheres de Aruanda. E por isso que eu sempre digo, vamos derrubar os muros e construir as pontes. É sobre isso. Essa é a minha consideração final que eu deixo. Eu adorei ter vocês. A gente vai ter muitas e muitas pautas, mas é sobre isso.
Porque se a gente ficar debatendo o porquê dos porquês, a gente não vai a lugar nenhum. Então é hoje, vamos mudar hoje. Hoje o Pai Gelson está sendo do meu lado, o Roger, todos vocês estão aqui me ensinando, somando. E isso nós vamos levar para outros e outros e outros e aprendendo. Humildade, entendeu? Então é sobre isso. Hoje, infelizmente, os povos não se reconhecem. Estão fazendo a mesma coisa do que os nossos antepassados fizeram. Seja quem foi escravizado, como quem escravizou. Então a gente tem que quebrar isso de alguma forma. É por isso que existe Mulheres de Aruanda. Para a gente focar no projeto social. O que nós estamos fazendo com a nossa comunidade? O católico, o médico, a enfermeira, né? Todos caminharam. Todos! Porque nós estamos aqui primeiro só de passagem. Eu não acredito que ninguém ficou aqui para semente. Estamos de passagem para quê? Para nos relacionar como pessoas. Vou dizer uma coisa, a escravidão não foi para nós. Se nós falar da visão espírita, muitos escravizados voltaram para se retratar. Então há uma pirâmide. Então se nós ficar falando aqui, nós vamos ficar falando a semana toda e não vão achar porque é uma pirâmide, tu volta. E será que todos os escravizados realmente são vítimas? Será? Se falando do espiritismo, que somos todos espíritos, só estamos na carne. Entendeu? Suas considerações finais. Mulheres de Aruanda, uma bela ideia, e que talvez possa representar algumas barreiras, algumas fronteiras da ignorância, principalmente, e eu vou continuar sendo Roberto. Pertencia ao movimento negro 58, eu sei que o povo negro sofreu, que eu não gosto da palavra negro, mas vou utilizar, que é culturalmente conhecido. E realmente, talvez as pessoas esqueçam que no Brasil existe a eugenia, que já está apresentado para que teu filho more numa comunidade pobre, tem direito ao médico, à segurança e à educação. Se tu olhar o colégio público da tua vila, onde eu moro, por exemplo, as crianças saem de lá no 5º ano primário e não sabem assinar o nome. Isso não é por acaso, faz parte da eugenia. No Brasil tem um projeto de branqueamento de nação desde que acabou a escravidão. Nenhum branco hoje tem culpa da escravidão, mas eles herdaram a riqueza. E nós, afrodescendentes, herdamos a miséria, a perseguição policial, a desconfiança e a forma como eles nos veem. A nossa religião, que é uma religião universal, ela é mal vista, ela é demonizada. Nós temos que fazer o que a mãe de Deus está falando, sim, vamos procurar cuidar nas comunidades, que é assim que fazem os antigos pais de santo. Eu duvido que façam. Se olhar antigamente, não tinha a riqueza que eles têm hoje. E não era questão financeira. Questão de simplicidade. Hoje, um achó está o preço de talvez 2 ou 3 ternos. Eu vou tocar num assunto aqui, porque já que eu estou falando, tem que contar na minha carne também. Eu tenho um respeito imenso pela região metropolitana. Mas na minha área, eu fiquei sabendo de um zelador, de um pai de santo, como se dizem, que encaminhou uma vaca com fios de ouro numa comunidade que as pessoas passam fome. Nós vamos mudar sim as coisas, nós vamos mudar sim. Mas se nós olhar para nós também, porque eu acuso a comunidade branca, eu não faço nada, eu sou um negro, sou um movimento negro, meu negócio é tentar modificar as coisas. Nós temos que modificar, fazer esses pequenos trabalhos, como diz aqui, Mulheres de Aruanda, como a Marisa fala no salão, como outras pessoas também fazem, o Pai Gelson também ajudou tanta gente. Mas isso não vai ser o resultado de tudo. Nós temos que nos reeducar, educar nossos filhos, e principalmente olhar quem nós somos. E quando nós olhar, tentando maquiar a situação para deixar passar um pano, nós não vamos resolver nada. Tem que olhar de fato o que é o buraco, resolver esse problema depois em diante. Mas que dali adiante conseguir, eu vou falar de vou estar aqui para ajudar e estou à disposição de vocês. Obrigado por terem me permitido participar dessa live. Josi, para mim é um prazer como Mulheres de Aruanda, eu só o fato de ser mulher, né? A mulher é a criação do universo, né? Que traz a vida, que traz o colo, que traz o acolhimento. E este projeto é de uma riqueza incrível, porque além da solidariedade, tem a espiritualidade. Com certeza nós sairemos daqui mais rico. Doutor, muito obrigado, porque são curiosidades, eu não ia na igreja para saber. Foi curiosidade. A Maia é uma parceira, é uma mulher maravilhosa que não faz a prática da minha religião, mas é uma pesquisadora, uma curiosa e que está sempre fazendo religião, porque é solidária, é acolhedora, busca as pessoas. Josi tem uma grandeza incrível nesse trabalho. É uma corrente.
Nós todos somos uma corrente. O Gelson não dá para se falar, porque o Gelson é muito antigo, eu só sou a menina do dia. Antigo na caminhada, sabe, provando que a humildade dele foi um exemplo dentro das nossas comunidades. Sim. Ia na minha casa, tomava cafezinho, um irmão e sempre junto. O Roger é uma alegria incrível dentro da comunidade onde ele trabalha. Gente, então assim, ó, essa força que o nosso Orixá Bará nos traz, que é o dom da fala, de levar os nossos pensamentos, vai servir realmente de um elo muito forte para a gente levar o conhecimento e o acolhimento às nossas pessoas. Eu estou muito feliz da Magda aqui, o doutor aqui, porque hoje ele vai ver um paciente e vai buscar a energia espiritual que ele tem e que ele ouviu falar que o Pai Bará é a comunicação, mesmo sendo um grande católico, que ele fala. Exatamente. E que os meus amigos, meus adeptos e aqueles meus irmãos, tanto social, vão estar lá dizendo, meu Deus, eu só sabia que o Bará era o dono da pipoca, do milho, da batata. Não é só isso, é muito mais. Então vocês brilham, filhos de Bará. É de uma luz, eu sou apaixonada. Eu tenho Xangô, mas eu adoro o Bará. Muito obrigada a todos vocês por nos acolher, trazer esse privilégio de poder falar aquilo que tu sente, que tu ama. Falar nossa história, saber quem sou eu, isso me traz a grandeza de passar essa fase com muita alegria e deixar um legado aqui. Eu falei quem eu era, negra e parceira das mulheres de Arlanda. Muito obrigada, Cris. Assim, ó, muito bom. Legal. Magda? Eu acho muito interessante, né? Desde que eu conheci a Josi, tenho que falar isso, porque parece que o universo armou tudo, assim, aos pouquinhos. A Josi entrou pro meu coletivo de mulheres, né? E acho muito parecido, assim, tem mulheres de Aruanda que tem vou falar missão, tá, Josi, para eu esteja errado. Tem uma missão, né, mais espiritual, para unir, que tem as causas, estou fazendo uma comparação, tá? Isso aí. Tem as causas, tem uma missão, e parece um pouco ligado com a educação, né? E tem o meu coletivo, que olha só a comparação, que é o acolhimento, tu tá nele, tu sabe, que é a política educativa, educação política e não partidária, né? Que dá empoderamento para as mulheres, para as meninas, até fundo religioso mesmo. Então, para mim, está sendo muito bacana estar aqui. Me senti muito bem quando entrei lá naquela porta, tô sendo bem franca, porque a minha vida eu sempre fui em terreiro, sempre. Inclusive, na URGS eu fiz várias cadeiras voluntárias na antropologia sobre religiões, não é sobre humanas, religiões. Então, assim, eu acho que essa energia, eu acredito muito que a gente sente na primeira, assim. Eu me senti muito bem, pretendo vir várias vezes, até porque o Pra Elas Com Elas é parceiro teu, tu conta o que precisar agora. Claro que o Dr. Rafael não está no Pra Elas Com Elas, né? Porque eles são só mulheres, meninas, mas ele também nos ajuda nas consultas e tudo mais. Mas eu acho que a discussão foi bem interessante, porque a gente falou de política, tudo, a gente falou de saúde, a gente falou tudo de envolve essência. A comunicação, né? No fim daqui podia sair assim, eu acho que lá ficou no todo. Essa é a verdade, né? Mas para mim, o que eu posso dizer de mulheres de Aruanda, entendi muito mais sobre o trabalho. Eu acho que a missão é grande, não é impossível, já começou. Tá maravilhosa. Acho que dá para somar muito bem. Todos nós, tem muito para somar. Te dou os parabéns. A Joyce que está filmando também. Mas assim, pessoal, tem muita discussão. É muito bacana fazer uma mesa assim, que a gente se respeita. E na verdade é uma democracia, né? É isso aí. Com respeito. Vamos falar um pouco, porque às vezes tem democracia, mas é respeito. Mas nós aqui a gente discutiu, debateu e foi uma coisa bem saudável. Então, da minha parte, eu só tenho que agradecer. Contem com o meu coletivo, o que precisar, né? Eu digo que sempre que a gente tem alguma mulher do meu coletivo, o coletivo é de Viamão inteiro. Graças a Deus, graças aos orixás, como vocês quiserem, graças aos espíritos, seja o que for. Estou com 70 mulheres. Legal. Fechei ontem, então... Da minha parte, é só agradecer o convite e dizer que o coletivo está aí, Deus. É o que precisar. Tá bom. Como firme. Doutor Rafael. Eu agradeço a todos pelas conversas, pelos ensinamentos, pela troca de informações. E o meu trabalho sempre foi pautado pela religiosidade, pela
música, terapia com arte, né? Todos os lugares onde eu trabalhei, desde o tempo da faculdade, eu levei música, teatro, dança, poesia, nos hospitais, nos postos de saúde. Aqui em Viamão, onde eu trabalhei também, nos vários postos de saúde, levei música também. Então, essa parte da comunicação, né, que tu fala, sim, que é muito importante, e acho que essa Anda vai ajudar bastante a todos nós. Isso aí. Pai Roger? Mulheres de Aruanda, como já disse aqui, né, é um chamado para todos os povos. Eu acho que todos nós precisamos estarmos abertos para esse tipo de conversa. Uma conversa de preferência seja sempre sadia e voltada para aquilo que realmente é, que é a evolução do espírito do ser humano, a ajuda, a coletividade, a preocupação com o outro, né? Porque, na verdade, se eu for falar de mulheres de Aruanda, eu vou ficar quase na mesma situação de quando eu vou falar para Bará. É algo tão grandioso que abrange muitas coisas. Então, que nós, enquanto seres humanos, religiosos, possamos estar abertos para esse tipo de pauta de conversa. A gente vai ter vários tipos de pauta, a gente vai ter vários tipos de questões para serem colocadas, mas, de fato, o mais importante está aqui, que é o início, que é dar voz para isso, e a gente, dentro dos nossos cursos, que a gente pode fazer dentro das nossas comunidades, das nossas casas de religiões, a gente tem que passar isso para as pessoas. Essa é a nossa missão. Eu fico muito feliz, muito grato, sabe que eu me sinto de casa, gosto muito de todo mundo aqui, respeito muito esse projeto, muito, também tem algo que é muito pessoal meu, que me trouxe até aqui, né? Então, tá de parabéns, a tua família tá de parabéns, e é um prazer imenso poder estar na presença de todos vocês, né? Do que a gente fala muito hoje, dos mais velhos, dos mais novos, enquanto mais novo, me sinto honrado em estar na tua presença, na presença do Pai Gelson, na presença de todos vocês, e poder somar junto ao ensinamento, aquilo que vocês já têm na vida de vocês, que estão passando tão grandemente para todos nós. Obrigado. Só mais uma coisa, Pai Gelson. Mulheres de Aruanda. Aruanda é uma colônia espiritual que a gente tem lá em cima, né, no plano espiritual, aonde se acomoda todos os juremeiros, os caboclos, todos aqueles babalorixás e alorixás que fizeram um bom trabalho. Eles se acomodam em torno dessa Aruanda, e de lá para cá eles estão emanando energia. Mulheres são as Iabás, todas as Iabás, que comandam aí, né, o mundo. Traz o ser humano ao mundo, né? São nós, as mulheres, mas a gente, quando fala de mulheres, eu não estou falando de mim, nem de nós, é das Iabás, de todas as Iabás, né? Que a gente tem aí um bom final de domingo. Muito obrigada pelo carinho, que a gente volte outras vezes. Eu vou deixar aí um convite para a próxima live, vai ser 2 de junho, e o assunto vai ser humildade versus soberba. Então a gente vem falando no dia 2 de junho, lá no Luz e Vida com Paulo. Tá? Muito obrigado. E vamos encerrar essa live aí rezando pro Pai Bará. Porque Bará, para mim, ele é a comunicação, ele é o caminho e ele é a educação religiosa. Vamos educar as crianças para não precisar punir os outros.
Salve o Deus da comunicação, da humildade e da sabedoria. E que a gente tenha sempre estudo à frente de todas as causas, porque só ele liberta. Salve Bará! Alô!